Olá pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Iniciamos hoje o nosso ano letivo, certo? Sejam bem-vindos ao terceiro ano, sejam bem-vindos ao último ano na carreira escolar de vocês, certo? A partir do ano que vem, vocês serão universitários, vocês estarão fazendo universidade, cursinhos, cursos técnicos, curso superior, tecnólogo, certo? Não importa a área que vocês forem seguir, eu desejo que sejam bem-sucedidos, certo? Bom, esse ano é o ano reta final, né, que a gente vai estar tá aí, né, seguindo. E é o ano onde vocês vão ter que começar, né, a pensar mais em que carreira seguir, em o que fazer a partir de então. Sabe? Já é o momento de dar aquela parada e refletir no que vocês querem, em que carreira, em que caminho vocês querem seguir para a vida de vocês, certo? O que precisarem, eu estou aqui para ajudar vocês. Não sou eu, como todos os professores. E é isso aí, certo? Bom, esse ano nós vamos estudar a química do carbono, a química orgânica, certo? A nossa dinâmica de aula vai ser da seguinte forma: uma semana vídeo, uma semana atividade. Uma semana vídeo, uma semana atividade. A semana que eu passar o vídeo, vocês vão assistir aos vídeos. Química orgânica é tranquilo. Vocês vão assistir aos vídeos e vão fazer o quê? Vão anotar os pontos importantes, vão anotar os pontos que vocês julgam mais interessantes, mais importantes, e o que vocês entenderam, certo? Para quê? Isso é uma base para o estudo de vocês, certo? Porque com a anotação de vocês, com as palavras de vocês, do que vocês entenderam, fica mais fácil o estudo posteriormente. Então, é o seu vocabulário, o seu modo de falar, então fica mais fácil para você, na hora de fazer atividade, ou quando for revisar para fazer o Enem no final do ano, por exemplo, ver o que vocês estudaram, certo? Então tá. Hoje nós vamos ver sobre química do... Esse ano, né? A gente vai ver sobre a química do carbono. Durante todo o ano letivo a gente vai estar estudando basicamente carbono, 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 certo? Carbono, para quem não lembra, é esse Czinho da tabela periódica, onde ele pertence à família 4A ou família 14, onde o número atômico dele é 6 e a massa dele é aproximadamente 12, ou 12,011 gramas por mol, e o nome dele é carbono. Ok? Então, a gente vai estudar ele, praticamente, tudo sobre o carbono e as cadeias onde que esse carbono forma. Tá? Então vamos relembrar algumas coisas, certo? Esse ano a gente vai relembrar muito do que nós vimos do ano lá no primeiro ano, certo? Principalmente nas próximas aulas, talvez eu já passe alguma aula falando sobre algumas coisas para a gente revisar no tá revisando, porque eu vou estar cobrando, certo, de vocês, porque é uma coisa onde vestibular cobra, Enem cobra, certo? E mais tarde a gente vai estar vendo alguns conceitos, tipo raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade e essas coisas, que são importantes para o entendimento de alguns comportamentos, certo? A gente vai ver mais pra frente. Não fiquem afoitos. Então tá, primeiro, o que é química? Né? Uma pergunta que é básica, né? A química é um ramo da ciência, né? É uma parte, uma área de um todo chamado ciência, que estuda a matéria e suas transformações e a energia envolvida nesses processos.
No terceiro bimestre, nós vamos estudar sobre química, sobre reações químicas, certo? Reações químicas envolve esse processo energético, esse processo de energia. A química orgânica está muito difundida no nosso cotidiano, certo? Nós somos química orgânica, certo? Bom, então a química é dividida em química geral, físico-química e química orgânica, que é o que nós iremos estudar esse ano, certo? Então, química orgânica. Química orgânica, o que é química orgânica? Segundo Kekulé, foi um dos cientistas brilhantes que teve, certo? Quando a gente estudar quando nós estudarmos os compostos aromáticos, eu vou voltar a falar sobre esse cara, tá? Ele é muito importante para a química, principalmente para a química orgânica. Kekulé, segundo Kekulé, os compostos de origem animal, isso inclui seres humanos, animais e plantas, são chamados de compostos orgânicos. Então, todos os compostos que são oriundos, ou seja, que vêm de seres humanos, seres vivos, de origem animal e vegetal, de seres vivos, são compostos orgânicos. Todos, sem distinção. Já os compostos que são de origem mineral são chamados de inorgânicos. Química orgânica estuda, então, os compostos do carbono. Todo composto orgânico, isso é regra, todo composto orgânico é formado por carbono, mas nem todo composto que contém carbono, ele é orgânico. Por exemplo, nós temos aqui esse composto aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, ou seja, 10 carbonos. Ele é um composto orgânico, certo? Porque de alguma forma, esse aqui é o 1-metil 4 isopropil ciclohexano. Eu vou ensinar vocês esses nomes, tá? 1-metil 4 isopropil ciclohexano. E ele é um composto orgânico, certo? Aqui nós temos o CO2, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono não provém de compostos orgânicos, não advém de organismos vivos. Então, lógico que ele não é um composto orgânico, ele é um composto inorgânico. O dióxido de carbono, dentre outros, dentro ácido cianídrico, que é HCN, e ácido tiocenídrico, que é HSCN, e por aí vai. Ok? Então vamos lá. Só lembrando que hoje é teorias, hoje são conceitos, tá? Então é por isso que tá tranquilo assim. Tá? Então voltando. A química, tudo que tem origem de seres vivos é orgânico. Se não tem origem de nenhum ser vivo, ele não é orgânico, ele é inorgânico. Todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto que contém carbono ele vai ser orgânico. Os exemplos estão aqui, certo? Tá, então postulados do carbono. Também foi proposto por Kekulé e eu passei para vocês 3 postulados. Primeiro, é um átomo tetravalente, ou seja, faz 4 ligações. Então, o carbono ele é capaz de fazer qualquer uma dessas 4 ligações. Ele é capaz de fazer, ele faz. Certo? Qualquer uma dessas 4 ligações, o carbono faz tranquilamente. Tá? Então, ele é tetravalente, então ele vai fazer 4 ligações sempre. 4 ligações. Nenhuma, nem 2, nem 3. Exatamente 4. Pode ser 5? Não. 4 ligações. Fora de discussão. Tá? Ele pode fazer 4 ligações assim, ele pode fazer 4 ligações dessa forma, ele pode fazer 4 ligações assim,
ele pode fazer 4 ligações de jeito. Mas percebem que todos eles são 4 ligações, ok? Todas as ligações são iguais tanto em energia quanto em tamanho da ligação, em comprimento de ligação, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos o clorometano, aqui o cloro está ligado desse lado, aqui o cloro está ligado aqui embaixo, aqui o cloro está ligado do lado esquerdo, aqui o cloro está ligado do lado direito. Qual deles é o certo? Todos. Todos eles estão certos, porque todos eles têm a mesma energia, têm o mesmo comprimento de ligação, ou seja, todas essas 4 ligações, elas são iguais. Então, tanto faz eu colocar um cloro aqui, ou o cloro aqui, ou o cloro desse lado, ou o cloro aqui em cima, não interessa, certo? Obedeceu a teoria da tetravalência dele, que é fazer 4 ligações, então tá perfeito, tá ok, é aceito, tá certo? Próximo. É capaz de ligar-se com outros átomos de carbono formando cadeias. Eis aqui é uma das principais características do carbono, certo? Por exemplo, aqui eu tenho um carbono sozinho, certo? Aqui eu tenho um carbono ligando com hidrogênios e com outro carbono. Aqui está ligado com outros carbonos, certo? E hidrogênios e tal. A partir daqui vai estar ligando a mais carbonos do lado direito, mais carbonos do lado esquerdo, mais carbonos para cima, mais carbonos para baixo, em números. Tem compostos com 100 carbonos, tem compostos com 20 carbonos, com 50, com 100, com milhares de carbono. Certo? Fullereno, por exemplo, é uma figura parecida com uma bola de futebol, onde só tem carbono. Certo? O grafite, por exemplo, é inorgânico, só tem carbono, mas é inorgânico. Só estou mostrando, dando o exemplo que existem inúmeros substâncias que contêm mais de 10, mais de 50 átomos de carbono ligados entre si. O diamante é outro exemplo, certo? E esse postulado, pessoal, ele é muito importante, tá? A gente vai trabalhar muito também com fórmula molecular e com fórmula estrutural, tá? Eu vou ensinar vocês, provavelmente na próxima aula, eu vou estar passando fórmula estrutural, fórmula molecular, essas coisas, para estar ajudando, para você estar trabalhando com isso, tá? Por enquanto, para quando vocês verem, por exemplo, um CH3Cl, você saber que é esse composto aqui, certo? É um carbono no meio, ligado com 3 hidrogênios e ligado com cloro, tá? Mas não se preocupem. Bom, outros átomos possuem valências, e esses são muito importantes para nós, porque nós vamos usar também. A base da química orgânica é o carbono, mas além do carbono nós vamos usar muito o hidrogênio, o oxigênio ou o enxofre, o nitrogênio ou o fósforo, e os halogênios. A gente vai usar bastante isso, tá? Então o carbono, ele é tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações, sempre 4. O hidrogênio, ele é monovalente, ele faz só uma ligação, igual os halogênios, que também são monovalentes, fazem 4 ligações. O oxigênio, o enxofre nem tanto, mas o oxigênio, ele é bivalente, ele faz 2 ligações apenas. E o nitrogênio, ele é trivalente, ou seja, ele faz sempre 3 ligações. Então, hidrogênio e halogênio, uma ligação, ele é monovalente. Oxigênio, 2 ligações, bivalente. Nitrogênio, 3 ligações, trivalente. Carbono, 4 ligações, tetravalente. Ok? Os mais usados são esses, tá bom? Então vamos partir de alguns exemplos, certo? E aqui a gente termina a nossa aula, tá? Complete com ligações simples, é um traço, duplas, 2 traços iguais, e triplas, 3 traços iguais. Eu vou dar alguns compostos, e a gente vai ter que, com base nas valências desses compostos,
completar com ligações. Vamos ter como base essa tabelinha aqui para a gente nos basear, tá bom? Nele. Aqui, hidrogênio e carbono. Hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Hidrogênio, ele é monovalente, então ele faz uma ligação só. Cada hidrogênio está fazendo apenas uma ligação, então ele está com sua valência ok. Mas e os carbonos estão fazendo as 4 ligações dele? O carbono faz 4, certo? Ele obrigatoriamente faz 4. Esse carbono aqui faz quantas? 2. Para 4 faltam 2. Esse carbono aqui faz 2. Para 4 faltam 2. Então vou colocar uma ligação dupla. Pronto, fechou a conversa. Certo? Esse composto aqui, temos hidrogênio, carbono e bromo. Hidrogênio faz uma ligação, tá ok, certo? Monovalente faz uma ligação só. Carbono ele é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Ele tem 1, 2, 3 ligações. Se ele faz 3 ligações, está faltando uma ligação para fazer as 4. E o bromo é um halogênio, né? Aqui o Br é um halogênio. E esse halogênio faz quantas ligações? Ele é monovalente, então ele faz uma ligação só. Então, qual ligação eu vou colocar aqui entre os dois para completar tanto as 4 ligações do carbono quanto a ligação do bromo? Vai ser uma ligação simples, certo? Aqui eu completo as 4 ligações do carbono. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações do carbono. Então o carbono está ok. E o bromo está fazendo apenas uma ligação com o carbono. Então também está ok, certo? E para terminar, HCN. HCN é um ácido cianídrico, certo? É um ácido também, ele é inorgânico, mas eu trouxe para trabalhar um pouco com vocês essa parte, tá? Hidrogênio, cloro, nitrogênio. Aqui eu tenho um impasse. Por qual eu começo primeiro? Começo pelo mais fácil. Entre nitrogênio, cloro e carbono, qual que faz o menor número de ligação? É o hidrogênio. Hidrogênio faz quantas ligações? Ele é monovalente, então ele faz apenas uma ligação. Então eu coloco uma ligação simples. Ok. Carbono, agora, ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio. Se ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio, e eu não tenho mais nenhum outro átomo aqui em volta dele, então ele vai fazer o restante das ligações com o nitrogênio. E o nitrogênio faz quantas? O nitrogênio faz 3 ligações, ele é trivalente. Então, quantas ligações eu vou colocar aqui entre carbono e nitrogênio? Uma ligação simples? Não, porque senão o nitrogênio estará fazendo uma só ligação, ele não completa a valência com uma ligação só, e o carbono vai estar fazendo apenas 2, ele também não completa a valência com 2. Vou colocar uma ligação dupla? Também não, porque se eu colocar uma ligação dupla aqui, o nitrogênio vai fazer 2 ligações e o carbono apenas 3. Nenhum deles completa. E se eu colocar uma ligação tripla? O carbono, o hidrogênio está ok já, né? Fez uma ligação, o hidrogênio está ok. O carbono, ele está fazendo uma ligação aqui, mais 3 ligações aqui. Então o carbono está ok. 1 mais 3, 4. Ele é tetravalente, então ele completou a sua valência. O nitrogênio, ele faz quantas ligações? Apenas 3. Ele é trivalente. Se ele faz 3 ligações apenas, então essa ligação tripla completa a sua valência, certo? Então, tá aqui a molécula do ácido cianídrico. É dessa forma aqui. Tudo bem? Então, pessoal, é só isso, né? Bem simples, bem de boa. Como eu disse, química orgânica é tranquilo. Eu vou dar nomes, eu vou ensinar vocês a nomear compostos orgânicos, a trabalhar com os compostos orgânicos,
certo? Para vocês estarem trabalhando, tá bom? Mas é super de boa, é isso, é tranquilo, vocês vão ver que, tipo assim, comparado com o ano passado, vai ser bem tranquilo. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Semana que vem, atividades sobre esse conteúdo, beleza?